Cerco de Jericó, estamos aqui reunidos, 7º dia, então hoje nós vamos rezar a leitura 7 vezes. Vamos fazer a oração e na última rezaremos 7 vezes, tá bom? Irmãos e irmãs, vamos preparar nosso ambiente, vamos aspergir a nossa água benta no cômodo, sobre as pessoas que estão com vocês, sobre todos nós. E com a mão já com a água benta, você faz o sinal da cruz na fronte, na boca e no peito, recitando: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos iniciar com muita fé, onde estamos reunidos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acender a sua vela, que tenha o crucifixo, o terço, a Bíblia, no seu ambiente de oração, no seu altarzinho, com muita fé. Vamos iniciar professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Conforme a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo do 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecemo-nos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revistamo-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomemo-nos, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e manter-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciarmos o evangelho da paz. Sobretudo, embracemos o escudo da fé, com que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas. Oremos em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai com intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual somos embaixadores prisioneiros, e que saibamos a pregá-lo publicamente e com desassombro, como é o nosso dever. Conforme a carta de São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo do 3 ao 7. Porque ainda que vivamos na carne, não nos limitamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgai as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Conforme Salmo 90, nós que habitamos sob a proteção do Altíssimo, que moramos à sombra do Onipotente, dizemos ao Senhor: sois nosso refúgio e nossa cidadela, nosso Deus em quem confiamos. É Ele que nos livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas plumas e sobre suas asas encontraremos refúgio. Sua fidelidade nos será um escudo de proteção.
Não temeremos os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que se graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos, porém, veremos com nossos próprios olhos, contemplaremos o castigo dos pecadores, porque o Senhor é nosso refúgio. Escolhemos por asilo o Altíssimo, nenhum mal nos atingirá, nenhum flagelo chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele mandou que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andaremos, calcaremos aos pés o leão e o dragão. Pois quem se uniu a mim, eu os livrarei e os protegerei, pois conhecem o meu nome. Quando me invocarem, eu os atenderei. Na tribulação estarei com eles. Hei de livrá-los e os cobrirei de glória. Serão favorecidos de longos dias e mostrar-lhes a minha salvação. Em Lucas, no capítulo 1, 46 ao 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre o que os temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posterioridade para sempre. Oração. Deus Pai, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe pelo Espírito Santo que o poder que destes para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fazem esta oração. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas de pragas proferidas por boca ou por contaminação em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas das maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas de brigas, contendas, intrigas, desentendimentos, dissoluções de casamentos, de família e de todos os tipos de desunião. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, leucemia, depressão e AIDS, dependência do álcool. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, sejam das origens que forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades malignas e espirituais, sejam das origens que forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida. Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um Pentecostes em nós, e acreditamos na vitória que é nossa. Amém. Salmo 67. Levanta-se, Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante dele os que odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. Salmo 34. Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei meus adversários. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier a coçá-los. Torna-se tenebroso e escorregadio o seu caminho quando o anjo do Senhor vier persegui-los.
Portanto, sem razão, me amarram laços para perder. Cavaram um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanho-os a rede por eles mesmos preparado. Caiam eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor, fuge potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, como esperávamos em vós. Senhor, escutai a minha oração e chega até vós o meu clamor. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Seja quebrado, destruído todo o poder de Satanás e de seus anjos rebeldes sobre estas intenções. Nesse momento, coloque as intenções que você traz no seu coração durante esses 7 dias do cerco de Jericó, em todas as suas orações. Coloque com fé e confiança das graças já alcançadas, porque Deus sabe de todas elas, mas Ele quer que peçamos em oração. Amém? Por cada intenção do canal, por cada intenção que as pessoas confiam nos pedindo oração, rezando pela saúde da minha amiga Rosimeire, da minha prima Graziele. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas, perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando nossas vidas, desejando nossa ruína espiritual, material, semeando ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos nossos lares, pois provocam discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento. Seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho feito, escrito ou pronunciado contra nossas vidas. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o nosso conhecimento anterior e atual sobre espiritismo, ocultismo, quimbanda, umbanda, mesa branca, mesa negra, rosa cruz, mensanas, sechenoei, neurologia, gnose e demais superstições. Seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores no corpo, problemas mentais, físicos e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossa família, inclusive a rejeição de gestação. Seja queimado, aniquilado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para todo sempre. Leitura de Josué, no capítulo 6, a conquista de Jericó. Nós vamos rezar ela 7 vezes, finalizando o nosso cerco de Jericó. Louvando e agradecendo a Deus por esses momentos de oração, porque tudo é pela graça de Deus e para a honra, glória e louvor de nosso Senhor. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade, uma vez. Assim farás durante 6 dias.
7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os instrumentos. E a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, com tudo o que ela se encontrava. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade, uma vez.
Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os instrumentos. E a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, com tudo o que ela se encontrava. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade, uma vez.
Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os instrumentos. E a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, com tudo o que ela se encontrava. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade, uma vez.
Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os instrumentos. E a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, com tudo o que ela se encontrava. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Jericó, cidade murada, tinha-se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade, uma vez.
Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os instrumentos. E a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, com tudo o que ela se encontrava. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Jericó, cidade murada, tinha-se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade, uma vez.
Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os instrumentos. E a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, com tudo o que ela se encontrava. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Jericó, cidade murada, tinha-se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade, uma vez.
Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os instrumentos. E a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, com tudo o que ela se encontrava, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo o que pedirdes na oração, crendes o tendes recebido,
e ser-vos-á dado. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, sempre reforçando a nossa fé. Jesus tem muitas passagens que nos dá essa força. O nosso fardo está pesado, vai se tornar leve se a gente confiar e entregar a Jesus na Santa Missa, na Eucaristia, na confissão, na caridade, na confiança, na oração, na fé. É os caminhos de nosso Senhor, sempre pedindo os dons do Espírito Santo para tudo que nós formos fazer na nossa vida, desde o acordar. E temos passagem: pedir e recebereis, buscar e achareis, né? Bater e a porta vos será aberta. Então nós temos que pedir. Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas é na oração, rasgando o nosso coração para Deus, que nós vamos conseguir o que tanto precisamos. Sempre lembrando que nós pedimos, mas que seja feito conforme a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. E os dons do Espírito Santo nos dá esta confiança, esse entendimento para tudo. Amém? Irmãos e irmãs, até nossas próximas orações. Fiquem com Deus, que Deus seja nossa companhia. Nossa Senhora passa sempre na frente. Divino Espírito Santo, iluminar e descer sobre nós. São José, São Gabriel, né, buscando aí nesse tempo da Quaresma, ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Hoje, assistindo a missa no século XXI, o padre nos ensina que mais do que o sacrifício de abrir mão de uma Coca-Cola, da cerveja, de um chocolate, de algo que você tanto gosta, é a leitura bíblica. Nós só vamos conseguir mudar o nosso coração com a leitura bíblica, ouvindo o que Deus tem para nós, com os dons do Espírito Santo, buscando a nossa santificação, a nossa mudança. E ele nos aconselha algumas leituras para esse tempo da Quaresma. E eu ontem, alguns dias atrás, eu já venho pedindo, mas ontem eu pedi para Deus mostrar o que eu rezasse na Quaresma com vocês, esses 40 dias. Ainda até comentei com meu esposo, o que eu rezo na Quaresma? E Deus hoje me deu a resposta. E assim vou preparar todo o material para que seja 40 dias de oração, sem ser cansativo, para que façamos os 40 dias juntos, tá bom? Mas que façamos guiados pelo Espírito Santo, por São José, São Gabriel e Nossa Senhora. Amém? Abrimos o nosso coração para Deus. Vai ser maravilhoso para mim e para vocês, para todos aqueles que o Espírito Santo de Deus conduzir para esses 40 dias da Quaresma rezando junto. E compartilhe com quem tocar no seu coração também, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até nossas próximas orações.